Fique por dentro. Entrevista. E o tema de hoje, aleitamento materno sem tabus. Fique por dentro, conversa com Rosângela Gomes dos Santos, médica, pediatra e presidente do Departamento Científico de Amamentação da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Doutora, seja bem-vinda ao Fique por Dentro. Bom dia para todos, né? Bom dia para os ouvintes, bom dia para vocês. Bom dia. Né? E estou aqui à disposição para responder aí as dúvidas dos participantes desse programa. Nós que agradecemos a sua participação. Vamos iniciar o nosso bate-papo com a seguinte questão. Quais são os principais benefícios do leite materno para a saúde do recém-nascido? Bom, a gente tem inúmeros benefícios para falar do recém-nascido, né? A primeira vacina, né? Logo que o bebê nasce, as primeiras gotas de leite, que são o colostro, já funciona como a primeira vacina dos bebês. Então, como primeira vacina, já inicia-se a proteção mesmo estando numa unidade hospitalar. Então, já iniciar a amamentação na sala de parto, logo nas primeiras horas, é fundamental para que já comece a iniciar a sua proteção, já que ele está em contato já com o mundo exterior. Bom, fora isso, tem a proteção contra doenças respiratórias, proteção contra doenças gastrointestinais, diarreias, né, que causam grande desidratação nos nossos bebês. Proteção para o futuro também, como doenças, diabetes, hipertensão, então o adulto mais saudável, né? A gente tem melhor desenvolvimento da parte motor oral, favorecendo com que esses bebês falem melhor quando começarem a iniciar a linguagem, deglutem melhor os alimentos, façam melhor a mastigação, porque desenvolvem toda a musculatura da face. Então, assim, aqui a gente poderia passar uma grande parte do programa falando dos benefícios, não só para o bebê, como também para as mães, né? São inúmeros também os benefícios que o leite materno traz para a mulher. É verdade. Muito importante a gente falar sobre esse tema porque, infelizmente, muitas fake news, né, notícias falsas aí circulando na internet sobre isso que muitas vezes acabam desmotivando as mães também na amamentação. E como você mesmo disse aí, a importância, né, alguns itens aí que são vários. E eu queria que você falasse sobre isso, né, sobre na verdade, entrando nessa questão de fake news, uma delas é que as pessoas falam que a mulher não produz leite suficiente para o filho. Então aí que ela tem que complementar com fórmula, porque o leite dela não é suficiente, o leite dela não sustenta, o bebê quer mamar toda hora, né? E aí ela acaba partindo para a fórmula também. E aí, doutora, isso já é também uma fake news aí? O leite da mãe realmente é suficiente ou não? O leite da mãe é suficiente. É claro que tem mães que produzem mais leite no início, outras que produzem menos, mas a gente fala que a necessidade do bebê estar com a mãe não é só de alimento, tá? A gente tem que ficar atento para isso, porque a gente sabe que o bebê faz a esterogestação. O que é isso? É uma gestação ainda no primeiro mês, fora da barriga, né? Então ele ainda não tomou a ciência de que está fora do ambiente intraútero. Então ele quer estar com a mãe, quer estar abraçado, quer mãe e quer estar sugando a mãe. Nem sempre essa sucção é necessidade de alimento, é necessidade de sentir o que sentia dentro da barriga. Os bebês, eles fazem sucção não nutritiva dentro da barriga das mães, né? Durante a gestação. Então ele sai com a mesma necessidade. Então essa impressão de que ele está toda hora sugando, de que ele quer estar toda hora no peito, dá a impressão de que o leite é fraco. O que eu falo para as mães é que se a mama tivesse ml, elas iriam ficar mais tranquilas, né? Mas elas não veem a quantidade. Então, isso não significa que ela não tenha leite suficiente, tá? Não existe leite fraco, todo leite é próprio para cada criança, o leite é produzido de acordo com a necessidade da criança, e aí a gente tem certeza de que esse é o melhor alimento. Agora, se ela tiver dúvida quanto à sua produção, e o bebê tiver aleitamento materno exclusivo, quer dizer, sem água, chá ou fórmula, outros alimentos, ela tem que observar o xixi. Todo bebê que amamenta bem,
como leite materno, cada 100 ml, 80 ml é água e vitaminas hidrossolúveis e anticorpo, né? Nessa parte líquida do leite, então você tem um xixi abundante. Então os bebês devem fazer de 5 a 8 fraldas bem cheias de xixi no período de 24 horas. Então eu falo para a mãe sentir o peso de uma fralda sem xixi e depois, quando ele fizer o xixi, ela sentir o peso. Então ela contando de 5 a 8 fralda bem pesada nesse período de 24 horas, uma urina clara, né, sem um cheiro, sem cheiro, porque o leite materno não dá uma urina com mau cheiro, e também observar a coloração e a quantidade, ela pode ter certeza que o seu leite está sustentando esse bebê. E muitas vezes a necessidade de ir para o peito não é pela fome, sim pela necessidade de estar junto, de estar esquentado o corpinho junto com o da mãe, que era o que ele observava dentro, que ele tinha possibilidade dentro do útero. Certo, doutora, eu vou compartilhar uma experiência que eu tive, né, na minha amamentação. Eu fiquei no hospital, né, tive bebê 3 dias no hospital e voltei para casa. Durante o período do hospital, minha filha me pegava várias vezes, né, e tinha muita dificuldade de estar ali satisfeita. Acreditava que toda hora eu tinha que realmente oferecer o peito. Mas um dia depois que eu recebi alta, minha filha chegou a 39 graus de febre. E eu percebi que ela chorava de fome. E não foi me passada uma orientação correta no hospital de quanto tempo ia levar para, né, sair o leite, porque os primeiros dias não saem, né? Que é comum. Isso, só o colostro, e não teve a amamentação correta, e minha filha chegou a ter febre. E muitas pessoas também têm essa questão, não vou dar fórmula, minha filha vai descer leite, tem aquela aflição, né, que as mães passam. Como a mãe pode identificar no início se ela tem leite ou se ela está com falta de leite? Então, uma das coisas que a gente orienta é a produção de xixi, tá? No hospital, o bebê ainda pode ter um xixi mais alaranjado, porque ele está começando a funcionar o rim. Quando ela vai para casa, depois do terceiro dia, ela já está se estabelecendo. Imaginamos que as primeiras, né, as mães que têm bebê pela primeiro bebê, elas podem ter uma pojadura que é um pouco mais que ela põe a sugar. Sempre sabe que é difícil, né? Não é uma cesárea, parto difícil, e aí ela tem que tocar com o seu bebê. Primeiro, na sala de não amamentar, mas colocar o bebê junto da mãe. Existem científico mostrando que bebês que ficaram junto da mãe ou sugaram ainda na primeira hora do nascimento, eles aumentam a produção e mais precoce é a pojadura do leite da mãe. Outra coisa, não afastar mãe e bebê durante a internação hospitalar. É no hospital que ela tem que aprender, que ela tem que perguntar, que ela tem que tirar suas dúvidas quanto a pega, se está doendo, se não está. Agora, nós temos trabalhado muito para que a gente tenha a consulta com o pediatra na 32ª semana, porque 3 dias, que é mais ou menos a média de quem faz uma cesárea, e quem faz um parto normal fica até menos na unidade hospitalar, ele acaba criando uma situação de tantas informações que ela não pode captar tudo, né? Então, o que acontece? Se ela conhece o pediatra antes, ou se ela vai num grupo de gestante, ou se ela vai no grupo de gestante da unidade básica, ela tem informações importantes sobre a amamentação que ela vai ter respondida quando ela iniciar as suas dificuldades ainda da maternidade. Essa dificuldade que você relata é comum, né? Febre não é comum em bebê, toda febre recém-nascido tem que ser investigada, mas pode ser por uma desidratação, que o bebê não comeu o suficiente. Como é que você poderia ter identificado? Se alguém te explicasse, para observar principalmente a questão da diurese, porque os bebês que fazem hipoglicemia porque não estão se alimentando, a solicitação deles é muito baixa, então ele
começa a ficar mais sonolento, menos choroso, ou então ele chora, mas ele chora fraquinho. Então é super importante você observar que o bebê tem essas necessidades. Agora, o fator de observar sempre a diurese do bebê, quer dizer, o xixi do bebê, é muito importante, tá? Então, qualquer dúvida que tenha quanto ao volume do xixi, fiquem atentos para a produção de leite. Não adianta a gente ficar tentando fazer a ordenha manual na mama, mexendo a mama, para que você veja a quantidade. Isso não é real. O colostro, ele é menos quantidade, mas ele é mais rico em gordura e açúcar, capaz de cobrir as necessidades do bebê no primeiro momento. Mas em caso de febre, como o seu caso, por falta de alimentação ou não, tem que procurar um serviço, porque a febre pode ser decorrente de outras patologias também, que não só a falta de ingesta. Doutora, existe algum cuidado que a mulher pode ter antes de começar a amamentar? Algum cuidado que eu digo até porque as mulheres reclamam bastante também de dores, né? Na hora que vai amamentar, chega a machucar, chega a sangrar. Tem essa questão também de muitas vezes não ter o leite demorar um pouco para sair, né? Existe algum cuidado que a mulher pode fazer antes de ganhar o bebê para facilitar nesse momento da amamentação? Primeiro, ela deve pedir ao seu obstetra para examinar suas mamas, né? O exame da mama, ver como é que é o aspecto, como é que ela pode proteger a mama, tudo isso o obstetra pode orientar. Segundo, participar de grupos de pré-natal, onde também se dão algumas informações sobre os cuidados da mama. Mas, de uma forma geral, o que ela deve fazer? Ela não deve passar nenhum creme hidratante na areola nem o bico, tá? Porque uma areola e bico muito hidratado, eles ficam mais finos, favorecendo que ocorra fissuras. Mesmo que você tenha uma pega adequada, que hoje a dificuldade da pega do bebê na mama são as maiores responsáveis por lesões mamilares, né? Prejudicada a pega pela hiperidratação dessa área. Então a mulher deve proteger apenas a parte mais clara da mama, né? E aí a areola e o bico, eles devem não ser hidratados, só lavar no banho e enxugar normal. Então esse é um cuidado. Não existe mais hoje as pessoas colocarem o seio no sol, usar nenhuma forma de ficar puxando ou massageando ou passando coisas estranhas, como se passava antigamente, mamão, tudo isso na mama, né, para proteger. Então a gente sabe que a fissura é causada pela pega inadequada. Então o que ela deve fazer assim que começa a iniciar a amamentação? Teve uma dor, né? Tá sentindo dor, está iniciando algum processo de lesão da mama, né? Que geralmente é na areola ou no bico ou nos dois. Ela deve procurar uma informação sobre a pega, né? Olhar se a pega está adequada. E aonde que ela pode procurar? Nos bancos de leite que são distribuídos quase em número de 300 no Brasil inteiro. Então ela entra no site da Rede Brasileira de Banco de Leite Humano. Lá vai ter o mapa do Brasil. Ela clica no estado onde ela está e vai aparecer o nome dos lugares onde tem banco de leite. Ela deve fazer um contato telefônico e eles vão marcar um horário, às vezes nem marca o horário, ela vai espontaneamente até esse local, sempre vai ser atendido e é de forma gratuita. Então lá tem profissionais responsáveis e bem treinados para apoiá-la na amamentação e ajudá-la na questão da pega e da posição do bebê para mamar. Então, a pega e posição é hoje uma das maiores causas de lesões mamilares e também a hiperidratação da região da areola e do bico. Perfeito, doutora. Quais são os impactos do uso das mamadeiras e das chupetas no aleitamento materno? E a senhora pode dar alguma recomendação específica em casos que é necessário introduzir a mamadeira? Então, o que a gente fala, né? A mamadeira, ela movimenta apenas o orbicular dos lábios, né? Então, o bebê mama fazendo a boquinha assim. Então, ele vai movimentar apenas a região dos lábios. Quando o bebê faz a pega com a boca grande, né? Que é a boca bem aberta, ela faz
Essa posição, uma posição com a boca bem aberta, ela passa a movimentar todos os músculos da face. Por isso que a gente fala que a amamentação, ela favorece a linguagem, a movimentação, a adequação da fala, a adequação da mordida, porque ela já apresenta todo um desenvolvimento da face, né, dos músculos da face nesse período. Então você vai ver que no início o bebê mama 30 minutos, 40 minutos, porque ele ainda tem uma potência baixa da musculatura para fazer uma sucção adequada. Depois que vai passando o tempo, que essa musculatura vai se hipertrofiando, você vai mamar de uma forma mais rápida. Então, às vezes, numa criança com 3 meses em aleitamento materno exclusivo, ela mama no máximo 5 a 10 minutos, né? Então, é muito mais eficaz porque você tem uma potência. Agora, quando ela precisa usar mamadeira, né? E que é caso, às vezes, transitório, porque a mãe está com uma fissura extensa ou alguma coisa que a impossibilite, às vezes temporariamente, está tomando uma medicação, alguma coisa que precise usar fórmula, a gente tem orientado a fórmula pela sonda, né? Ou por uma colher ou por um copinho. A sonda que vá na lateral da mama, né? A gente faz muito isso, que chama relactação. Quem quiser ver, existem vários filmes de como proceder essa relactação. Então, se eu preciso complementar o leite, porque a minha produção ainda não está adequada, a melhor forma é pela sonda, pelo copo ou pela colher. Porque se você der mamadeira no primeiro mês de vida, principalmente, o bebê, pela confusão na pega, como eu já falei, a boca fechada ou aberta, o bebê pode acabar desmamando, porque ele precisa ter muito mais exercício na musculatura pela pega da mama do que pela pega da mamadeira. Então, e a mamadeira desce mais rápido e aí ele fica saciado mais rápido. Então, o que a gente faz é evitar o uso de mamadeira, principalmente quando o bebê, a mãe acha que não tem uma boa produção ou que realmente eu preciso complementar. Mas se for para complementar, evitar de toda maneira a mamadeira, e aí vai a mesma recomendação para evitar chupetas, porque as chupetas também, além de confundir essa questão do bebê com a sucção do seio, ela também pode prejudicar o desenvolvimento, empurrando o palato mole, né, que é o céu da boca, ainda mais aprofundando mais, afundando e dificultando a respiração nasal, né? Além do que a criança deixa cair a chupeta e aí põe na boca e o risco de pegar mais doença é mais comum. Então a gente ainda tem um grande uso de chupeta no Brasil, parece que o Brasil ainda é o campeão de uso de chupeta, mas graças a Deus os últimos trabalhos mostram que vem diminuindo a necessidade, vem diminuindo o uso de chupeta pelas famílias, tá? Doutora, aqui na RTM a gente abre muito espaço para os ouvintes, né, para que eles mandem os temas que eles querem que nós abordamos aqui no programa. Inclusive, a entrevista de hoje foi uma sugestão da nossa ouvinte Dani de Ourinhos, aqui no interior de São Paulo, que está ouvindo a gente, a mãe do Danielzinho, que fez 1 ano. E a dúvida dela é a seguinte: o bebê dela já tem 1 aninho, né, que acabou de fazer agora, e ela continua ainda amamentando. E a dúvida é se ela já pode parar de amamentar e começar a introdução aí da fórmula. E aí eu queria que você respondesse para ela, né? Qual é a recomendação? Ela continua amamentando? Ela já pode começar com a fórmula? O que você recomenda para ela? Então, ela já está numa alimentação complementar. Então, vamos lá. O aleitamento materno exclusivo ideal é exclusiva até o 6º mês, onde ela não usa chá, água, nada, e deve ser sob livre demanda. O que é livre demanda? É quando o bebê solicita. Exceção para os bebês prematuros, que às vezes são mais sonolentos e a gente tem que ficar mais controlado e mais atento para isso, tá? Então, ela pode sim, com um bebê acima de 1 ano já ocorre a introdução alimentar, mas a Organização Mundial da Saúde orienta que ela possa usar o leite materno até 2 anos ou mais. Nós temos um belo exemplo, a mãe do Popó, né, que foi o nosso lutador aí,
boxista, né, de boxe, ele mamou até 5 anos e ela sempre se refere que essa amamentação prolongada deu essa força para ele. Mas, na realidade, o aleitamento exclusivo é até o 6º mês e pode ser complementado com outros alimentos a partir do 6º mês, até 2 anos ou mais. Então, se ela não precisar desmamar por trabalho, por alguma coisa que ela vai se ausentar do bebê, eu recomendaria que ela mantivesse a alimentação complementar e o leite materno, né? Porque a gente sabe que quanto mais tempo se usa o aleitamento, a mãe utiliza essa mama, menor é o risco. Quanto mais tempo e maior número de filhos, menor é o risco de câncer de mama, tá? Então está diretamente ligado ao tempo da amamentação e também quantas vezes, né, quantos filhos teve. Então essas duas relações são importantes. Agora, o leite continua tendo os benefícios, inclusive um benefício que a fórmula não tem, que é a produção de anticorpo. Então, todas as doenças que a mãe teve, todas as vacinas que a mãe tomou, ela passa os anticorpos que ela tem para o seu bebê. Então, é muito importante, porque o anticorpo a gente não consegue colocar na latinha, na fórmula infantil, porque a fórmula vem de outro animal, principalmente da vaca, né? Então, ela vem com anticorpos que ela tomou de vacinas, teve doença. E enquanto a gente, do leite da mãe, vê um anticorpo mais específico da espécie, né? Da espécie humana. Agora, doutora, falando um pouco da alimentação das mães, o que a senhora recomenda nesse período de amamentação? Então, alimentação saudável, né? Ela pode comer todos os alimentos, não existe restrição de feijão, de abacaxi, nada disso, tá? Isso aí ainda é mito, né? Que a gente vem trazendo há muito tempo. O que a gente sabe é que ela tem que ter uma alimentação saudável, com alimentos bem variados, de preferência uma alimentação já desde a época da gestação, para o bebê experimentando sabores. Hoje a gente sabe que o bebê deglute o líquido amniótico, tornando já, como o líquido amniótico tem vários sabores, porque reflete a alimentação materna, então ele tem vários sabores diferentes. Então o bebê em aleitamento materno exclusivo, ele já está se preparando com sabores diferentes, já que o leite também tem um sabor diferente a cada mamada, depende do que ela come. Então, alimentação saudável, evitar produtos químicos, né, que passem, atenção nos produtos crus, né, tipo peixe cru, alimentos crus, também carnes, essas questões, não porque eles não possam, mas é que eles podem carregar substâncias químicas que podem prejudicar o bebê. Uma alimentação saudável e importante o repouso, né? O repouso é importante e aí a gente, quanto mãe, sabe que o primeiro mês e meio é bem difícil o bebê deixar a mãe descansar, principalmente no período noturno. Então a gente orienta que a alimentação, bastante líquido, de preferência água, bastante, água que até aumenta muito a sede, o leite materno, e também deixar sempre uma garrafinha perto para que ela possa tomar, e também ter uma alimentação adequada, bem saudável, e também o repouso quando o bebê dormir. Quando a mãe dorme, quando o bebê dorme, seja de dia ou de noite. Dormir um pouquinho, a mãe tem que relaxar. Por isso ela precisa de uma rede de apoio para ajudar lá em casa, nas tarefas, ou o marido, ou um parente ou uma vizinha, então ela precisa ter uma rede de apoio também para que ela possa descansar um pouco. Perfeito. Doutora. Respondido? Com certeza. Infelizmente, nossa entrevista está chegando ao final, mas antes gostaríamos de abrir espaço para que você divulgue as suas redes de contato. Bom, eu sou pediatra aqui na Zona Sul de São Paulo, mas também trabalho no Banco de Leite Humano. Eu tenho
no Instagram, rosangela.aleitamento. Eu não posto muitas coisas, mas deixo à disposição também para tirar dúvida. E também o meu telefone, né? Que é o WhatsApp também, que eu posso deixar também à disposição, que alguém quiser falar um pouquinho mais, fiquem à vontade. É o 11 9949 4730 e estou à disposição e venho parabenizar essa rádio por esse trabalho. Eu trabalho com aleitamento já há quase 40 anos e sempre acho importante e sempre eterna as dúvidas das mães. Muda um pouquinho a forma ou muda um pouquinho a informação, mas é muito importante e obrigado por ter esse espaço. A gente precisaria ter espaços quase que semanais para poder responder essas perguntas, tá? E fico à disposição para outros esclarecimentos. Muito obrigado pelo convite. E o tema de hoje foi aleitamento materno sem tabus. A entrevista foi com Rosângela Gomes dos Santos, médica, pediatra e presidente do Departamento Científico de Amamentação da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado pelo convite mais uma vez e obrigado ficando aí à disposição, não só eu, como a Sociedade de Pediatria, o Comitê da Sociedade, para tirar dúvidas e outras informações. Muito obrigado. Até mais. Fique por dentro de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 horas da manhã. Curta e compartilhe essa entrevista, que por sinal, Luana, foi ótima. Um abraço para todos e você também mande aí a sua sugestão de tema aqui para o Fique por Dentro. A gente ama receber aí as suas sugestões e um abraço aí para Dani, que foi quem mandou essa sugestão pra gente. Forte abraço.